ouvintes do Dani Talks, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio com um convidado super especial que é o Amit. E nesse episódio a gente vai falar sobre algo fascinante relacionado à experiência do paciente, estratégia de desenvolvimento de novos negócios e como que a gente pode lidar melhor com o sono. Bom, e para vocês conhecerem melhor o Amit é cofundador da Zissou, marca criada em 2017 com o propósito de redefinir a relação das pessoas com o sono. Ele atua também como professor convidado na Startse e integra o board da Foodtech Food2C. Ele é especialista em traduzir estratégia em operações e implementar modelos de negócios inovadores, sempre com foco na experiência do consumidor. Ele atuou como head de e-commerce Latam da Xiaomi e participou da estruturação da empresa no Brasil. E antes disso, ele foi diretor de desenvolvimento e consultor de empresas como Swarovski, Coca-Cola, Unilever, Grupo Estado, Del Valle, entre outras. Ele é formado em administração pela FGV, tem MBA pela Bocconi e pela Tuck School em Dartmouth College. E vocês não vão acreditar quantas coisas boas o Amit vai nos trazer aqui hoje. Amit, seja muito bem-vindo ao Dani Talks. Muito obrigado, Dani. Uma honra, um privilégio estar aqui com você. Acho que vai ser um papo incrível, passando por vários universos e várias temáticas. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E acho que o mais interessante é reforçar aqui que essa nova temporada do Dani Talks ela tem um grande objetivo de trazer convidados de outros segmentos, a não ser o segmento da saúde, né? Não apenas o segmento da saúde. Porque o que a gente tem visto? Que muitas das soluções para os problemas da área da saúde, elas estão na nossa frente, muitas vezes em outros segmentos. E muito do que me motivou a convidar o Amit é esse lado dele, por mais que ele seja tão jovem, voltado a essas questões relacionadas à inovação, ao desenvolvimento de negócio e experiência do paciente. Então, para a gente começar um pouco aqui, Amit, na área da saúde, a experiência do paciente mudou a forma que as empresas passaram a trabalhar. E quando a gente fala experiência do consumidor, a gente fala em vários atores, né? Fala do médico, fala do próprio paciente, obviamente, e também dos colaboradores do segmento da saúde, que são importantíssimos para a entrega de serviço. E há algumas décadas, a área de experiência, assim, a denominação de experiência, ela surgiu e foi, na realidade, imposta e desenvolvida pela Cleveland Clinic, que eu tive a oportunidade de visitar, de fazer um curso de liderança lá. E isso me chamou muita atenção, porque as empresas puderam remoldar a forma de entregar serviços, né? E principalmente, no caso dos Estados Unidos, você tem um indicador de experiência do paciente, que hoje a gente usa algumas métricas para medir a experiência. E quando a gente fala da experiência, e você, durante a nossa estada, né, a gente teve a oportunidade de estar juntos na Startse, me chamou bastante atenção o case da sua empresa, né? E como que ela vem transformando, então, algo que parece ser tão simples, que é dormir. Tão básico. Tão básico. E como você inovou em algo que é muito comum para as pessoas. Conta aqui pra gente. Legal. É curioso só fazer uma observação da tua fala e a gente já engata no tema da Zissou. O quanto que você fala de experiência do paciente. Sim. E eu sou maníaco por experiência, é meu objeto de estudo desde o MBA. Nunca trabalhei efetivamente no mundo da saúde, apesar de estar sempre muito próximo, mas nunca especificamente. E se experiência do cliente, quando a gente fala de varejo, de bens de consumo ou de prestação de serviços no geral, já é fundamental. Sim. Quando a gente fala no mundo da saúde, a gente está lidando com um bem mais precioso, Sim. que é a vida humana. Então,
é muito legal a gente poder, ao longo aqui do nosso papo, fazer essas interseções entre o que a gente pode levar da experiência do cliente para a experiência do paciente. É muito, muito fascinante poder olhar um pouquinho esses universos, essas interseções. Você sabe bem disso, quando a gente fala do tripé da saúde e do bem-estar, é a alimentação, atividade física e o sono. Eu tenho certeza que quando as pessoas pensam em alimentação e atividade física, tem um monte de marcas bacanas que vem na nossa cabeça, né? No mundo da alimentação, hoje a gente tem uma gama de marcas das mais gigantes às mais nichadas. Para cada tipo de pessoa, para cada tipo de alimentação, você tem marcas aspiracionais muito legais. No mundo do esporte, da atividade física, nem se fala. Uhum. Lá em 2016, 2017, quando me juntei com os meus 2 sócios, o Andreas e o Ilan, a gente perguntou para centenas de pessoas o que era a primeira coisa que vinha na cabeça dela quando elas pensavam em sono. E mais de 90% respondeu ou o nome de um remédio ou melatonina. Então, acho que não é o jeito que a gente quer lidar com uma necessidade tão importante. Sim. Tem um cara chamado Matthew Walker, ele é um neurocientista de Berkeley. Hoje ele é cientista do sono no Google. E ele escreveu um livro chamado Why We Sleep, porque nós dormimos. Inclusive o Bill Gates falou que foi a melhor leitura da última década que ele teve. Uau. E esse cara, ele começou a estudar as doenças relacionadas ao cérebro, enfim, e tudo que ele estudava de alguma forma remetia ao sono, ou à falta de sono. E aí no livro dele ele fala que o sono é o anti-morte. Então quanto mais a gente negligenciar o sono, menor a nossa longevidade. Então, eu brinco que, assim como nas embalagens de cigarro atrás tem falado, se você fumar acontece XYZ, Sim. deveria ter na nossa mesa de cabeceira, se você dormir menos do que 7, 8 horas, você tá se matando um pouquinho todos os dias. Então, esse livro do Matthew Walker, ele posiciona o sono como a fundação do tripé da saúde e bem-estar. E aí a gente perguntou para centenas de pessoas e cadê essa marca aspiracional? Então, a gente percebeu que existia uma oportunidade gigantesca da gente criar uma marca nesse universo, e aí nasceu a Zissu, exatamente com o propósito de redefinir a relação das pessoas com o sono. Então, se as pessoas passarem a dar ao sono a mesma importância que elas dão para alimentação e atividade física, de alguma forma a gente vai estar cumprindo com o nosso propósito. Então, a marca e a empresa nasceu dessa nossa vontade. Tem um pouco de história pessoal nisso tudo, porque o Ilan, que é um dos meus sócios, ele trabalhou a vida toda no mercado financeiro. Sim. E como você bem sabe, o mercado financeiro tem aquela máxima, você vai dormir quando você estiver morto, né? Aquele negócio de produtividade, intensidade. Então, ele não aguentava mais, foram 15 anos no mercado financeiro. E eu e o Andreas, a gente estava na Xiaomi, que é uma empresa chinesa, e calls de madrugada, aquela intensidade. Então, a gente sentiu na pele o que a falta de sono faz na vida das pessoas. E aí, você falou de alinhamento, por um alinhamento de momentos, alinhamento dos astros. A gente estava num momento de vida super legal. O Ilan é meu amigo de infância, o Andreas foi meu colega de trabalho, a gente se juntou e dali nasceu a Zissu para dominar esse universo do sono de uma forma aspiracional, de uma forma leve e com bastante inovação. Sim. Agora, pensando hoje no universo de empresas com esse produto, existem várias, né? E eu percebo que vocês já entraram com uma perspectiva não só para a redefinição do sono, e aí você pode falar um pouco, né, sobre essa questão mais técnica, perfeito, mas também com um lado relacionado à experiência, à jornada desse cliente. Legal. O sono é um universo gigantesco. Sim. E a gente precisava começar por algum lugar. Sim. E por a gente ter muito respeito ao universo da saúde, a gente falou, a gente não vai entrar na profundidade do lado da saúde do sono, do lado psicológico, do lado do estresse. Tem especialistas que estudam por muito tempo e quando a gente fala de sono, ele é um iceberg, né? A parte de cima é a pontinha, depois quando você vai para a profundidade, ele é muito complexo. Então, a gente resolveu atacar o lado do conforto e do bem-estar. E aí, a gente decidiu começar pelo grande chassi do ambiente do quarto, pelo grande símbolo do sono, que é o colchão. Então, você imagina, né? Na época eu estava na Xiaomi, que era a segunda startup mais valiosa do mundo, para IPO, e aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, não, eu vou largar tudo isso e vou vender colchão. Imagina.
que você está falando? Né? Só que o mercado de colchão ele é um mercado gigantesco. Sim. São quase 30 bilhões de reais por ano o varejo de colchões. E com perdão do trocadilho, é uma indústria completamente adormecida, né? Que não tem inovação. Você chega na loja tradicional, todo mundo já deve ter passado por... deita lá em cima do plástico, aí a pessoa vendedora chega lá e fala assim, não, esse colchão aqui é 8 mil reais, mas só para você, só hoje 4 mil, mais 2 travesseiros da NASA. É isso. Então, assim, é uma experiência muito anos 60, sem transparência, com muita complexidade. Uhum. Então, do ponto de vista de marca, ocupar esse universo do sono, do ponto de vista de produto, atacar o mercado de colchão, que não tinha inovação há muito tempo, e com uma clareza de que a gente ia redefinir por completo a experiência do cliente nesse universo. Sensacional. E aí a gente tem uma máxima que vem com a gente desde o começo, que eu acredito muito, que não dá mais para a gente desenvolver produtos para o consumidor. A gente precisa desenvolver com o consumidor. A gente precisa trazer as pessoas para dentro do processo de desenvolvimento. Tem até um livro do fundador do Waze, que é o Uri Levin, que ele fala... O nome do livro é Se Apaixone pelo Problema e Não pela Solução. O cliente ele nunca vai dar a resposta para a gente, ele nunca vai dar a solução. Ninguém nunca chegou para o Steve Jobs e falou, faz uma loja de aplicativos, faz uma tela touchscreen. Ninguém chegou para o Henry Ford e falou, faz um veículo motorizado. Mas as pessoas têm dores, as pessoas têm necessidade. Sim. Então a gente fez uma série de workshops para entender a dificuldade que as pessoas tinham na hora de escolher seu colchão e na hora de usar o produto. Então a gente foi identificando cada uma dessas dores, cada uma desses problemas para desenvolver o nosso produto. Então a gente fizemos um MVP. MVP, para quem não sabe, é Minimal Viable Product, né? Produto minimamente viável. Fizemos um MVP de colchão, colocamos na casa das pessoas, fomos buscar o que eram as necessidades e repaginamos por completo a experiência do cliente. Uau. Um exemplo. Você pode ir numa loja tradicional e ir lá escolher teu colchão. E aí, mas você só vai saber se aquele produto é o ideal para você depois que você usar por um tempo, dormir, viver, passar um tempo lá. Então a gente trouxe um conceito que são 100 dias de teste. Então, a partir do momento que o produto chega na tua casa, você tem 100 dias para usar. Não gostou, não se adaptou, não era o que imaginava, a gente devolve 100% do dinheiro e retira o produto na casa das pessoas. Então, como que a gente consegue dar o conforto para as pessoas tomarem a decisão correta? Então, a gente foi mapeando cada uma dessas dores, e aí tem uma palavra que eu uso muito quando a gente fala de experiência do cliente, que é fricção. Todo lugar que tem uma fricção na jornada, existe uma oportunidade de você fazer melhor. E tinha muita fricção nessa jornada, desde o momento da pré-venda até a entrega do produto, né? Porque aí chega aquele trambolho na sua casa, não cabe no elevador, não passa pela escada, tem que ir só o colchão pela janela. Então a gente trouxe para o Brasil uma tecnologia que chama Bed in a Box, que é o colchão na caixa. Então o colchão é entregue numa caixa de 1 metro de altura na portaria da casa das pessoas. Então se reduz em 80% todo o custo logístico. Então, e nada disso foi porque a gente achava legal, porque a gente achava cool, porque vamos inovar por inovar. Tudo aquilo que a gente desenvolveu, tanto no produto quanto na jornada do cliente, foi baseado nas dores que a gente ouvia. Uma outra coisa muito legal, as pessoas falavam, não, eu compro um colchão novo, o que eu faço com o meu colchão antigo? Qual é a destinação que eu dou para esse produto? Então, a gente fez parceria com o Exército da Salvação, com a Unibis, com instituições de caridade, que a gente casa muitas vezes. Se a pessoa não tem uma destinação, a gente entrega o colchão novo e retira o colchão antigo com uma destinação. A gente até ganhou um reconhecimento no final do ano passado da Unibis, que é uma instituição aqui de São Paulo super legal, que recebe pessoas que vêm de outros países, enfim. E a gente recebeu um reconhecimento de um dos principais doadores da Unibis por esse programa que a gente faz de destinação. Então, a gente resolve um problema do cliente, a gente resolve um problema nosso, que o cliente tem que se desfazer daquele produto, faz um impacto dentro da sociedade. Então, toda vez que a gente foca na dor do cliente, a gente vai encontrar oportunidades gigantescas de trazer uma jornada e uma experiência completamente. E acho que o que você falou, que para nós, pensando na área da saúde, né? Essa questão da cocriação de valor, né? Você trazer o cliente para trabalhar com você essas dores todas. E eu estou pensando aqui em saúde. Bom, primeiro a gente estava falando de férias, tudo. Geralmente, quando eu viajo, eu fico comentando com o meu marido qual hotel que tinha o melhor colchão, a melhor cama, porque é interessante. E aí a gente fica, não, a gente tem que deixar a nossa cama ainda melhor, tem que ficar assim, igual a essa. Mas você já está num mood meio de férias, então acho que você percebe, né, tudo.
E na saúde, se a gente for pensar, as pessoas ficam acamadas, né? Então, como levar? Eu vi, acho que em uma das nossas conversas, eu vi também, né, que um dos seus clientes também faz parte a rede hoteleira. Né? Então, eu acho que trazer muito dessa questão do dormir nos traz algo meio que intangível, ele tangibiliza algo que eu quero demonstrar, né? Então eu quero demonstrar que aqui é confortável, que eu realmente me preocupo com a sua noite de sono, então faz todo sentido. Inclusive, Dani, o nome Zissu, ele vem exatamente dessa lógica de que o dormir é um ato inconsciente. Então as pessoas não se relacionam com o dormir em si porque elas não estão conscientes. E por isso que o tagline da marca é dormir e viver. Porque a gente percebeu que para redefinir a relação das pessoas com o sono, a gente precisava redefinir o antes e o depois. As pessoas avaliam pela forma com que elas vão dormir e pela forma como elas acordam. E o Zissu, ele vem de uma inspiração de um filme do Wes Anderson, além da sonoridade, né, do ZZZ, ele é essa brincadeira do consciente com o inconsciente. Então, para redefinir o inconsciente, você precisa atacar o consciente. Muito e através do conforto. E não tem nada mais íntimo nessa vida do que a nossa cama, né? Do que nosso ambiente do quarto. Sim. E quando a gente fala de hospitalidade, né, e a hotelaria faz parte da hospitalidade, é fundamental. A gente avalia muitas vezes um hotel pela cama, pelo chuveiro e hoje em dia pela qualidade do Wi-Fi. Mas a cama e o chuveiro são fundamentais. Então, a gente nasceu, Dani, como uma marca de direto ao consumidor. Para o consumidor final, até por essa tecnologia do colchão na caixa, a gente sempre foi muito forte no digital. Porque como ele é entregue na portaria da casa das pessoas, a gente conseguiu viabilizar o e-commerce, porque reduz drasticamente o custo da logística. E aí tem um lance que... e acho que esse é um tema muito importante para muitos modelos de negócios no mundo da saúde, que tem muitos intermediários e muitos atores. Hoje, quem delega o relacionamento com o cliente para um terceiro tem desvantagem competitiva. Porque quem tem o relacionamento com o cliente tem os dados. E hoje, dados é o novo petróleo, né? As empresas mais valiosas do mundo são quem tem os dados. Sim. Meta, né, que é o Facebook, Google, Apple, no final do dia, são empresas de dados. Então, quem domina a relação com o cliente e com o consumidor final tem uma abundância de dados e com esses dados consegue desenvolver novos produtos, novos serviços e novas experiências. Então, diferentemente do modelo tradicional de negócios da indústria de colchão, que é muito baseado em intermediários e revendedores, a gente optou por esse modelo do direto ao consumidor e com isso a gente tem uma... Os dados Os dados são nossos e todo o nosso desenvolvimento de produto, de comunicação, tudo é baseado nos dados. E a única forma de você ter dados não enviesados é nessa relação direta com o cliente. Porque pesquisa de mercado é legal, óbvio que tem que fazer pesquisa, mas toda vez que você está fazendo uma pesquisa, você está perguntando alguma coisa para uma pessoa, de alguma forma você está enviesando. Por isso que é tão difícil fazer pesquisa de quem vai ganhar para a presidência. Tem um livro que chama Everybody Lies. As pessoas mentem, né? Então, é muito difícil as pessoas, né? Quando você está fazendo pesquisa, você ter dados não enviesados. Por isso que é fundamental, seja qual for o teu modelo de negócio, tudo bem, você pode não vender para consumidor final, você pode não transacionar por N motivos, mas você tem que estabelecer estratégias e modelos de relacionamento com o cliente para que você consiga trabalhar os dados e trabalhar esse relacionamento. Então, a gente nasceu com esse modelo direto ao consumidor, mas tem um conceito que eu gosto muito, que é a história da ambidestria, né? A gente na Start se fala muito. Tem o livro do pessoal da Start que chama Organizações Infinitas, fica aqui a dica para o pessoal. A lógica da ambidestria não é porque eu sou muito bom no modelo de negócio que eu não posso desenvolver o meu outro lado. Sim. Então, no que você falou, a gente começou a desenvolver essa ambidestria, além de ser a questão do consumidor final, como é que eu posso ter clientes do que a gente chama de B2B, né? De vender para outras empresas. E aí a gente conseguiu conquistar alguns selos bem legais, entre eles, né, da rede Fazano, que é uma referência. Né? Então, a gente está já em 8 hotéis Fazano, agora estamos nos Residence também. Então, além de vários Airbnbs, várias outras redes de hotel, mas porque isso ajuda também na chancela de qualidade, na chancela da importância, e você tem toda a razão. Quando a gente fala de hospitalidade, o ambiente do quarto é fundamental que seja olhado e que seja bem cuidado. Agora, muitas vezes falando ainda, né, no colchão, que a gente sabe que tem um valor
um custo alto. Uhum. Existe aí uma relação importante entre preço e experiência, né? Então, é só isso, né? Então, ele tem uma experiência, tem toda essa jornada tão impactante, esses 100 dias que você falou. Como que você vê essa equação entre preço e experiência? Idosa, né? Claro, sendo muito simplista aqui no que eu vou falar, basicamente, principalmente quando você tem produto físico, bem de consumo, mas no serviço isso também é verdade. Ou você vai para um lado de volume, então baixa o preço e você ganha, né, diminui custo, diminui qualidade e vai para uma estratégia de volume e você tem uma margem baixa e com volume alto você compensa. Ou você vai para um caminho de valor agregado, onde você tem qualidade, design, tecnologia, experiência impecável no ponta a ponta. Quando a gente olhou para a estrutura da vertical de colchão, é basicamente impossível a gente concorrer no volume pela estrutura do mercado e pela qualidade dos produtos. Então, a gente desde o começo, até o posicionamento da marca sempre foi muito focado em valor agregado, né? Da gente mostrar essa história da importância do sono. E aqui eu não estou falando de público-alvo, aqui eu não estou falando de segmentação do ponto de vista de marketing. Aqui eu estou falando de posicionamento da marca e daquilo que a gente sempre entendeu que era fundamental para a viabilidade do nosso negócio. Então, e aí quando você vai para o caminho de valor agregado, a gente sempre olha um tripé fundamental de marca, produto e experiência. Se qualquer um desses pés, né, falha, tudo... não, minha marca é muito legal, meu produto é bom, mas minha experiência é horrível. Ou eu tenho uma super marca, uma baita experiência, mas o produto não entrega aquilo que promete. Se qualquer uma dessas frentes falhar, tudo desmorona. Inclusive, é legal de contar, nós somos em 3 sócios fundadores e a gente não tem um CEO na empresa, porque cada um de nós cuida de uma dessas verticais. Então, o Ilan cuida de marca, o Andrés cuida de produto e eu cuido de experiência. Para que realmente muito tudo legal. Isso funcione de uma forma muito, muito fluida e muito integrada. Então, você precisa ter uma marca com um propósito muito claro, que seja autêntica, que seja verdadeira, que tenha promessas que ela consiga cumprir. Você precisa ter produtos que entregam a proposta de valor daquilo que a marca promete e ser completamente maníaco pela experiência do cliente. Então, quando você vai para o caminho de valor agregado, você precisa fazer com que essas 3 manivelas funcionem de uma forma muito, muito fluida. Então, quando você fala de preço e experiência, para que você consiga posicionar os teus produtos. Então, por exemplo, a gente tem a linha Blue hoje, que é um colchão de quase 20 mil reais. A gente tem a linha Spark, que é uma linha de 4 a 5 mil reais, a linha Coral 9 e 10 e a linha Blue, que chega próximo de 20 mil reais. Para você vender um colchão de 20 mil reais, onde a média do mercado é 1.200, você precisa ter um valor agregado de marca, produto e experiência que entregue isso. Então, quando você consegue fazer essa equação funcional, você transmite isso e você consegue, de alguma forma, trazer isso para a tua lógica de negócio. Sim. Mas é um trabalho constante, desafiador e você precisa fazer depois o time entender tudo isso. E é legal, nós somos em 3 fundadores homens, nós temos 6 gerentes mulheres. Que cada uma nessa frente. E não foi de propósito, a coisa foi acontecendo, mas é um negócio que pra gente é muito legal. E é legal que elas trazem um olhar do ponto de vista desde o design até... Porque a gente fala de design de produtos, mas a gente fala também de design de experiência, né? Então, como é que você trabalha toda a lógica do design thinking em todas essas etapas? E essa mulherada aí tá mandando ver de uma forma bem legal. Bom, eu vou interromper rapidamente essa conversa sensacional para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e não perderem nenhum dos episódios. Nos sigam também nas redes sociais. E lembrar também que esse episódio conta com o apoio da YouCare e da View Studio. E vamos voltar correndo para a nossa conversa aqui, que está uma delícia. E é interessante, ontem eu estive com um médico que é um cliente nosso, um grande amigo, e ele acabou de voltar dos Estados Unidos num curso na área de inovação. E aí ele explicou que a grande tendência, falando de experiência hoje, vai ser encurtar a jornada
e que é o Digital First. Até acho que uma questão que, para a gente que trabalha a concepção da experiência, fica bem claro, né? O quanto que é importante a gente encurtar essa jornada do antes, durante e depois. Mas pensando nessa questão que você falou, né? A gente na saúde, a gente quer, assim, depois da pandemia, a gente foi meio que obrigado a repensar na jornada digital. E você já começa uma empresa digital, principalmente na parte da venda, não é isso? Perfeito. Como que você enxerga esse encurtamento da jornada? As pessoas, elas estão mal acostumadas no sentido de se eu chamo o táxi ou aplicativo de mobilidade e dá mais do que 5 minutos, Perfeito. Eu cancelo. Se eu quero fazer uma reserva online, o negócio demora ali para carregar, eu já desisto. Se você tem uma agenda para um exame que é daqui 15 dias, eu já não agendo. Eu já não agendo. Sim. Se isso é bom para a saúde das pessoas, acho que o pessoal que te escuta deve saber bastante sobre o assunto, mas o fato é que a cultura do imediatismo, ela está presente. Se você compra no e-commerce, a data de entrega é muito longa, você desiste da compra. Então, então existe uma lógica e um modelo mental de imediatismo que, independente se você é B2B ou B2C, né? Se você vende para um CNPJ ou para um CPF, a pessoa que está do lado de lá, ela tem essa necessidade e essa demanda de encurtar a jornada. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado é se ao encurtar a jornada, a gente está perdendo profundidade e está perdendo consistência. Então, o que eu sempre olho muito para um conceito que a gente chama de lifetime value, né? Que é o valor do cliente ao longo do tempo. O lifetime value é uma equação do ticket médio, né? Do produto ou do serviço, multiplicado pela frequência, então quantas vezes aquilo é consumido ou comprado ou usado, multiplicado pelo tempo médio de relacionamento. Se você multiplica essas 3 coisas, você chega no lifetime value. O ticket médio e a frequência de compra, você consegue de alguma forma impactar. Que nem a gente falou aqui, se eu tenho alguma coisa que tem menos valor agregado, o preço vai ser mais baixo, então o ticket médio é mais baixo, valor agregado, o ticket médio é mais alto, a frequência depende muito da natureza. Agora, a coisa mais difícil hoje, Dani, para qualquer natureza de negócio, é garantir tempo médio de relacionamento com o cliente. Sim. Quem é que garante que a próxima vez que a pessoa for comprar um produto ou um serviço, ela vai fazer com a gente? Sim. Ela vai com o teu negócio, ela vai com a tua marca. A gente vive não tem mais aquela história das barreiras de entrada, né? Antigamente, se você tivesse uma empresa grande com muitos recursos humanos, financeiros, etc., você ia ter barreiras de entrada. Hoje, com a democratização da tecnologia, principalmente do digital, qualquer maluquinho ou maluquinha sentado numa sala de coworking pode estar fazendo uma coisa que destrói os maiores bancos do mundo. Isso aí. Numa sala, 3, 4 pessoas. Então, quando a gente fala de lifetime value, tempo médio de relacionamento, a gente precisa a todo momento ficar revendo as nossas licenças competitivas. Então, sim, o consumidor e as pessoas, elas buscam uma jornada que seja fluida e que seja o mais rápido possível. O que significa encurtar depende muito da natureza. Mas eu vejo que muitas vezes, nessa ânsia de encurtar, muitas empresas acabam perdendo profundidade e perdendo consistência. Então, por exemplo, a gente... trazendo isso para a minha realidade, quanto que isso é importante na reflexão. A gente lançou o nosso site novo agora no final do ano passado. Quando você entra no nosso site, hoje você tem 3 jornadas. Você pode ir para uma jornada tradicional de e-commerce, onde você vai ter a vitrine completa com todos os produtos, que é exatamente esse encurtamento. Já sei qual que é o produto, quero resolver, vou lá rapidamente. A gente tem uma outra jornada, que é uma jornada de influência. Então, a gente pegou todos os nossos embaixadores, influenciadores, colocamos depoimentos. Aí você pode comprar o produto recomendado, porque a gente sabe que nossos produtos são muito por influência. Então, a gente fez essa jornada baseada na influência. E aí, a gente tem uma terceira jornada, que é uma jornada não encurtada, com mais profundidade, que a gente chama de quiz, onde com todo o nosso aprendizado dos últimos anos, a gente, baseado em inteligência artificial, com várias ferramentas legais, a gente
através de perguntas e respostas que a pessoa vai dando, você chega lá no final com uma recomendação. Uau. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você tem a opção da jornada encurtada, pô, eu estou escolhendo o meu colchão para os próximos 10 anos. Onde eu vou passar, né, 7, 8 horas do meu, pelo menos, né? Além de todos os momentos que a gente tem naquele ambiente. Será que eu quero mesmo ter uma jornada encurtada? Talvez para escolher o travesseiro, beleza. Mas será que eu não quero ter uma jornada mais profunda? Então, como a gente sabe que existem diferentes perfis, a gente foi criando, né, esse aprendizado com diferentes jornadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, né? Por mais que o modelo mental das pessoas seja cada vez mais do imediatismo, ao mesmo tempo, dependendo do que a gente está falando aqui, você precisa ter essa... perde, né? O que você perde a partir disso. Óbvio que hoje você tem tecnologia, inteligência artificial, uma série de coisas para dar essa profundidade na jornada encurtada, mas... Não vamos esquecer de colocar o cliente no centro, né? De entender as dores do cliente se o cliente de fato quer aquela jornada encurtada. E é interessante que com esse novo modelo você vai poder também definir quais dessas 3 possibilidades de compra têm saído mais. Essa é a magia do digital. E essa é a magia dos dados. Sensacional. Então você vai aprendendo a jornada e talvez a resposta seja manter todas elas, isso porque aí. Não, esse aqui tem um perfil mais... E aí, do ponto de vista de mídia, de investimento, de comunicação, a partir desses dados você vai dizer, então eu já aprendi que as pessoas, para os produtos XYZ, preferem a jornada encurtada. Então, quando eu for impactar as pessoas com conteúdo para esse tipo de produto, eu jogo para aquela jornada ou para aquela outra jornada. Você vê a importância dos dados, né? A importância da inteligência. E casar, né? Os dados depois da compra. E a gente lançou, só para... a gente lançou o site em dezembro. Janeiro foi o primeiro mês cheio do novo site. Que você fez a análise. Comparando janeiro de 2024 com janeiro de 2023, as vendas no site, porque hoje a gente tem lojas, venda via WhatsApp, enfim. Mas a venda no site cresceu 40% comparado com janeiro do ano passado. Isso mas qual que é a mágica que vocês fizeram? Ler os dados, ouvir o consumidor. E provavelmente esse novo site você já fez numa plataforma mais avançada, que te dá a possibilidade de fazer mais integração entre as campanhas, que é outra coisa. Por isso que a gente gosta muito em marketing de falar que o centro de tudo, quando você fala em comunicação, hoje é o site. Você necessariamente precisa ter um site muito bom, porque ele vai drenar, né, todos os seus esforços. E olha isso, 40%. Não dá mais pra gente viver no negacionismo do digital. Não, é isso aí. E acho muito importante, Dani, não confundir o digital com o e-commerce. Não necessariamente você precisa ter o e-commerce. Você não precisa vender online. Mas o digital hoje é o principal meio de relacionamento, de storytelling para o cliente. Se você não dominar a narrativa do digital, alguém vai dominar no teu lugar, por maior que você seja. Sim. A gente não tem 1% de market share, se falar em volume, mas a gente domina a narrativa do digital versus empresas 10, 20, 100 vezes maior do que a gente. Se você vai no digital, a gente está dominando aquela narrativa no digital. Então, é fundamental não pensar só na venda, não só no transacional, mas como que você domina esse ambiente, porque é onde as pessoas estão na maior parte do tempo. Agora, você falou várias coisas muito importantes, mas esse final, você falou do né? Lifetime Value. Lifetime Value. E no caso da saúde, a gente tem algo bem similar, né? Você falou, a cada 10 anos eu vou trocar meu colchão. A gente fica muito tempo... Né? Então, eu fiz uma cirurgia, eu vou voltar, espero eu, não mais. Agora, se eu for voltar um dia, ou no meu próximo check-up, que seja daqui a 1 ano, quem vai garantir, né? A empresa que me atende há 10 anos, como ela garante que eu vou voltar lá? Né? Então, acho que essa questão a gente falou, acho que muito bem, da jornada antes da compra, da jornada em si da compra, porque você já falou como você entrega, mas como você trabalha essa jornada pós-compra, para que quando ele for comprar o colchão do filho dele, ou trocar o colchão, ele mantenha a mesma marca. A gente tem um amigo em comum, que é o professor Romeu Buzarello, incrível, e ele fala que quando você dá atenção antes da venda, é interesse.
atenção depois da venda é relacionamento. E aí, baseado nessa mentalidade, a gente criou um modelo dentro de casa que a gente chama de conversa infinita com o consumidor. Então, a gente tem um time único de experiência do cliente que atua em todas as etapas. Então, o mesmo time de experiência, que a gente chama de CX, né, que é o Customer Experience, o mesmo time atua na venda, na pré-venda e no pós-venda. É o mesmo time. Porque muita coisa daquilo que você aprende no pós-venda, você tem que levar para a venda e vice-versa. Então, a gente criou esse modelo e eu falo que construção de uma marca, e hoje tudo é marca, né? Você como pessoa é uma marca, teu negócio é uma marca, tudo, as pessoas se relacionam com a marca. Construção de marca é você ter consistência e coerência ao longo do tempo. Então, é fundamental, óbvio que você vai fazer de tudo para vender. Mas você fez tudo para vender, você encheu o copinho da expectativa. Se depois que você vendeu, você não cumpriu com aquela... não entregou aquela expectativa, você tem um problema de lifetime value. Você pode até fazer aquela venda, mas depois como é que começa a ganhar? Então, então tudo começa em primeiro lugar, entregar a expectativa que você criou antes da venda naquele produto, naquele serviço. Isso é fundamental. E parece simples o que eu estou falando aqui, mas quantas empresas não conseguem cumprir com o básico de entregar aquilo que elas prometeram, tá? Depois disso, no nosso caso, tem a história dos 100 dias de teste, os 10 anos de garantia, enfim, você tem uma série de coisas que, ouvindo o consumidor... São pontos de contato que você vai cravando ali. Exatamente. Né? E aí a gente trabalha muito forte conteúdo. Então, através dos influenciadores, né, dos criadores de conteúdo, através de eventos, através da hotelaria, que são momentos importantes, através dos arquitetos. Então, a gente foi mapeando uma série de ativos que a gente poderia ter para manter esse relacionamento com as pessoas, para que elas tivessem a nossa marca na cabeça quando elas forem tomar uma decisão. Então, isso do ponto de vista de conteúdo, manter a marca viva. A gente foi aumentando o nosso portfólio de produtos. Então, a gente começou 100% do nosso faturamento em colchão. Hoje, 65% do faturamento é colchão. 35% já vem de outros produtos. Travesseiro, lençol, pijama, cama, enfim. Então, a gente tem constantemente aumentado o nosso portfólio e trabalhado muito em colaboração com outras marcas. Então, já fizemos com a Samsung, já fizemos com a Amazon, já fizemos com collabs com outras marcas para sempre manter o freshness que a gente fala, né? Manter o frescor da marca. Essa conversa infinita com o cliente. Isso é fundamental, porque você precisa ter a permissão do cliente para vender alguma coisa. Se você ficar todo momento só vendendo, você não consegue essa permissão e você não consegue o lifetime. Então, através de conteúdo, através da criatividade, você vai mantendo essas licenças para conversar com ele de forma renovada. E é interessante que eu sempre falo, quando eu dou aula também, existe vida após a venda. Né? Após o resultado de um exame. Porque muitas vezes a gente esquece desse paciente. E você fala do mundo, né, dos hospitais, dos exames, enfim, mas eu fico pensando até no mundo das seguradoras, né? Que você tem até uma renovação até mais constante, né? E eu fico pensando, toda vez que vou renovar ali, sei lá, meu seguro do carro, sem falar de saúde, mas falando de seguro, vem 4 ou 5 opções. Então, o que garante que eu vou renovar com aquela seguradora? Tanto que a seguradora... Não existe conversa infinita. Eu vou falar do automóvel para não falar da saúde, mas eu vou falar de automóvel, mas acho que tem muitas similaridades. Assim, pega as grandes seguradoras, o rol de serviços que elas têm. Então, assim, a seguradora que segura meu carro, se eu tiver um problema em casa, ela vai vir me atender? A seguradora do carro... O que isso tem a ver? Isso é lifetime value. Isso é manter o relacionamento com o cliente, é diferencial competitivo. Porque se for ali puramente um seguro do carro, como é que você consegue diferenciação naquele produto? É tudo igual. É preço. Ah, não, mas olha, além do seguro, você vai ter a tua casa, você vai ter o help desk, ou enfim, uma né? atenção para mulher, que vai te acompanhar. XYZ, enfim, né? Você vai criando outros diferentes, vão nascendo o que a gente chama dos ecossistemas. Então, olha como a gente precisa hoje ter criatividade nos modelos de negócio e muitas vezes a concorrência não vem do óbvio. Né? Eu falo assim, eu sou o hospital X, eu concorro com o hospital Y. Não. Hoje a tua concorrência pode vir de um lugar que você nunca imaginou. Esse é o maior desafio. Então, e uma das questões que a gente vem discutindo muito na saúde é justamente isso. A gente quer buscar soluções no próprio ambiente. Né? E uma das questões que você me perguntou antes da gente começar,
o objetivo do Dani Talks é justamente isso, é falar com pessoas de outros ambientes que têm uma perspectiva muito similar ao ambiente da saúde, né? E quando a gente fala em serviço de saúde, é vender o intangível e administrar, gerir algo que é super importante, né? Amit, assim, trazendo um pouco do seu lado professor, você diria que o ser professor hoje, ele faz já parte da sua missão de vida, que vai além da complementação de renda? Você vai entender bem o que eu vou falar aqui. Dar aula, e principalmente nada contra o mundo acadêmico tradicional, que, enfim, eu fiz graduação, pós-graduação, né, não tenho absolutamente nada contra, mas o ambiente onde eu dou aula hoje, principalmente na Startse, ele é um ambiente de troca absolutamente incrível. Então, eu sinto que toda vez que eu saio de uma aula da Startse, eu aprendo mais do que eu ensino. Então, sem dúvida nenhuma, é uma paixão, faz parte do meu propósito, e a gente entender que o mundo ele é cada vez mais colaborativo. Aquela história de eu tenho o meu segredo industrial aqui guardado a 7 chaves. De novo, com a democratização da tecnologia, que tudo que está acontecendo é cada vez mais difícil ter a tua fórmula mágica. Então, o ambiente da educação, o ambiente do ensino, ele é absolutamente fascinante e vai muito além do conteúdo em si, porque hoje, assim, com 2 cliques, você joga lá no ChatGPT e você tem resposta em termos de conteúdo. Você quer o resumo do livro, você tem o resumo do livro. Então, a troca nesse ambiente, principalmente no ambiente onde você tem pessoas extremamente capacitadas, de alto nível, ele é muito fascinante. Então, sem dúvida nenhuma, é parte do meu propósito, parte da paixão. Sempre gosto, né, acho que dá para sentir aqui o meu jeito, né, de energia, de estar com pessoas. Sou apaixonado por pessoas, então dar aula é uma forma de estar nessa constância. É aquela história da troca e, como você falou, de muito aprendizado. E é o que você está fazendo aqui, porque a gente teve a oportunidade de se conhecer, né, na Startse, e você aqui está nos presenteando aí com seu conhecimento. Agora, falando um pouco sobre a gestão das empresas, em alguns momentos, como a gente atua, né, muito em consultoria também, não só a parte do digital, da agência, a gente percebe um certo distanciamento entre a operação da empresa e a estratégia. E quando você traz a sua configuração, achei muito interessante, né? Você não tem um CEO e você tem 3 pessoas fundamentalmente relacionadas a marca, produto e experiência. Você acredita que esse distanciamento é algo ainda de uma tradição onde você dividia pouco da estratégia e deixava a operação com algo muito mais operacional, e eu entendo que a gente não vai ganhar nada se a gente continuar fazendo isso. Então, como que você faz, né? Assim, como você faz para existir essa aproximação? Né? E o quanto isso é importante para o sucesso das empresas? Eu acho que os últimos 10 anos, principalmente, é inegável o papel que as startups tiveram na remodelagem da forma como que a gente atua e a gestão ágil e aquilo, né? A única coisa que a gente sabe é que hoje é o dia mais devagar do resto das nossas vidas, porque a velocidade está cada vez maior das mudanças, né? Então, essa mentalidade de fundador e não mentalidade de dono que as startups trouxeram, ela é muito interessante no sentido de que muitas vezes o dono ou a dona tem aquela posse de eu sou a pessoa dona da estratégia, eu sou a dona do dinheiro, eu sou a dona das decisões e de centralização. E o que a gente vê na cultura de fundadores é uma descentralização da tomada de decisão. E aí tem um outro professor da Startse, que é o Fábio Neto, que é absolutamente incrível.
E ele fala uma coisa que é muito legal. Você tem decisões reversíveis e decisões irreversíveis. Aquilo que é decisão reversível precisa estar descentralizada. As pessoas precisam ter autonomia para tocar o dia a dia, senão você não vai ter agilidade de execução. Aquilo que é decisão irreversível, eu estou numa bifurcação estratégica aqui. Eu vou comprar uma empresa, eu vou montar uma fábrica, seja lá qual for a tua decisão estratégica, é uma decisão irreversível. Aí você precisa centralizar e pegar as informações, pegar os dados para poder tomar essa decisão. Aquilo que é reversível, você precisa espalhar e você precisa dar autonomia e confiança nas pessoas. E aí ter modelos de gestão. Hoje você tem sopa de letrinhas aqui, squads, OKRs, KPIs, né? Você consegue ter ferramentas de acompanhamento da gestão para saber se aquelas decisões estão sendo tomadas do jeito certo ou não, saindo do caminho, ou você tem mais decisões certas do que erradas. Então, essa mentalidade, que vem muito dessa mentalidade de fundador versus essa mentalidade de dono, precisa estar presente nas companhias. E é óbvio que você pega uma empresa muito grande, muito estruturada, com muitas camadas, com milhares de pessoas, enfim, no mundo da saúde, você tem empresas centenárias, gigantescas, é muito mais difícil você implementar esse modelo de gestão em empresas já estabelecidas do que você nascer dessa forma. Então, obviamente, eu me sinto privilegiado da Zissu já ter nascido dessa forma, então é muito mais fácil, não é trivial, mas é muito mais fácil do que transformar. O que é muito importante é a mentalidade. Começar pela mentalidade da liderança e aí você aos pouquinhos pegando algumas áreas específicas, enfim, e trazendo dando autonomia e trazendo esse modelo e definir os objetivos e esses acompanhamentos. Mas essa mentalidade de startup, dessa cultura ágil, ela precisa estar presente, mesmo que seja em células dentro das empresas gigantescas. E a história da ambidestria, né? Tá com medo de algum caminho? Faz ambidestria, continua fazendo aquilo que você é bom, continua o teu modelo tradicional. Né? Manda o jet ski, não é manda o jet ski, né? Tem o transatlântico, pega o jet ski, vai naquela ilha, vê se tem alimento, tem metal precioso, vai estudar aquela ilha, depois que o jet ski voltar, de repente vale a pena fazer com que aquele jet ski evolua de alguma forma. Existem hoje várias ferramentas e vários formatos de modelo de negócio, desde o Corporate Venture Capital, né, que é o investimento de grandes empresas em startups, até você criar o que a gente chama de Venture Builder, né, a construção de novas iniciativas em células independentes dentro da empresa. Então, existe hoje vários formatos, com uma literatura abundante sobre isso, de como as empresas podem trazer essa mentalidade. Para mim, essa é a grande contribuição do modelo mental da startup enxuta, né? O Lean Startup, que é muito mais do que qual que é o framework, qual que é a metodologia, é o modelo mental. Tudo começa com... Eu acredito muito nisso. Tudo começa com o modelo mental, que é o mais difícil das pessoas mudarem. Porque aí gera o hábito e vai indo também, né? Agora, sobre Swarovski. A gente volta aqui a falar um pouco dessa questão intangível. Você gostaria de dividir com a gente algo sobre essa sua passagem por lá? Bom, primeiro que foi um momento muito impactante para mim como pessoa, porque eu sou judeu, meus pais, né, os dois vêm de origem judaica e a família do meu pai morava na Áustria e teve que fugir ali, né, com a ascensão do nazismo. No início da final da década de 30, começo da década de 40, teve que fugir ali da Europa pela ascensão depois veio a ser o Holocausto. E aí, quando eu estava fazendo a pós-graduação na Bocconi, entre o primeiro e o segundo ano, eu tinha a oportunidade de fazer o que a gente chama de Summer Internship, né, que é o estágio entre o primeiro e o segundo ano. E aí, eu tinha um professor meu que era da Áustria e ele me convidou, falou, eu vou fazer um projeto para a família Swarovski, e aí convidou eu e mais um aluno para fazer parte daquele projeto. Na Áustria. A hora que eu liguei pro meu pai, eu falei assim, pai, vou voltar para a Áustria, vou conhecer as origens e ainda vou trabalhar com uma das marcas mais icônicas
Que lindo. do mundo de consumo que já existiu. Foi, assim, uma junção de vários fatores. Então, para mim, foi muito, muito impactante, foi muito legal. Depois tive a oportunidade de viajar pela Áustria. A Swarovski fica em Innsbruck, Sim. que é uma cidade E que é maravilhosa, maravilhosa, fábrica, né? espetacular. Sim. Aí tem o Crystal Valley, Sim. que é o Vale dos Cristais, que é onde tem toda a história da Swarovski. E foi aonde eu comecei a me apaixonar pelo mundo de criação de marcas aspiracionais. Você pensa... Experiência, é 100%. E até hoje, que outra marca conseguiu copiar os cristais da Swarovski? Você tem uma... e até agora em janeiro, teve a NRF, que é o maior evento de varejo lá em Nova York. E parece que a loja... Eu não consegui esse ano, mas parece que a loja da Swarovski em Nova York foi a loja mais visitada, porque parece que eles fizeram uma revolução. Então, olha isso, uma marca de décadas, super tradicional, no maior evento, na cidade mais icônica do varejo e do consumo, que é Nova York. Sim. Não é que as pessoas foram visitar o Google, foram visitar... Não, elas foram visitar a Swarovski para ver o que estava sendo feito de inovação e experiência do cliente. Então, essa experiência para mim foi muito marcante, tanto pessoal quanto profissionalmente. Imagina. E foi realmente transformadora na minha vida. Muito legal. Aproveitando essa questão, né, de quanto foi importante para você até o momento, etc., a gente teve a oportunidade de conversar um pouco quando a gente estava finalizando o curso. Foi bem no momento difícil do conflito, né, em Israel. E a gente conversando, é muito bom assim, ouvir a cultura judaica. Né? E foram poucas oportunidades que eu tive, e foi muito bom ter conversado com você sobre isso. O que você falaria sobre esse momento e o quanto vocês, né, eu sei que você tem parentes em Israel, como vocês têm atuado, né, juntos nesse momento tão difícil? Primeiro de tudo, Israel é um país absolutamente espetacular em todos os sentidos, cultural, religioso, turismo, e, né, dentro do nosso tema, é conhecido como a Startup Nation, né? A nação empreendedora. Tem até um livro com esse nome, chama Startup Nation, de um cara chamado Dan Senor, que tem um podcast chamado Call Me Back. Para quem tem interesse no assunto, é obrigatório ouvir esse podcast. É absolutamente sensacional. Recomendo a leitura do livro e o podcast. Então, Israel é um país democrático, aberto, 20% da população israelense não é judia, você tem árabes israelenses, você tem pessoas do mundo inteiro. Então é uma democracia como a gente gosta de ver. Eu falo que geopolítica é muito complexa. Então a gente deixa para os especialistas falarem sobre o assunto. O Dan Senor com Call Me Back é um deles e várias outras literaturas. Então eu não gosto de expressar a minha opinião sobre a geopolítica. O que eu posso falar é que, como judeu israelense, né, eu nasci em Israel e com 5 anos eu vim para o Brasil. Então, como judeu e como israelense, o que a gente mais deseja é a paz, né? Que a gente possa conviver, que a gente possa ter o direito de coexistir, o direito de ter a liberdade de ir e vir, né? De não ter na esquina da sua casa um inimigo que quer acabar com a tua existência. Então, o que a gente mais deseja é que tanto o povo judeu, Israel, quanto o povo palestino tenha o seu direito de existência de forma pacífica, de forma com que a gente consiga prosperar dentro da humanidade. E se o que aconteceu em 7 de outubro, o ataque terrorista foi um alerta para que a gente consiga transformar tudo aquilo que está acontecendo, o preço ele é altíssimo, da morte de milhares de pessoas, mas se no final dessa história toda a gente conseguir chegar numa paz de coexistência e que a gente consiga prosperar a humanidade naquela região, é tudo que a gente mais quer, e que a gente possa viver de forma tranquila e livre e criar os nossos filhos para poder prosperar. Então,
deixo a geopolítica para os especialistas e como ser humano, o desejo sempre é de paz e de coexistência. E Amit, estamos chegando aqui ao final. Onde as pessoas podem te encontrar? Legal. Eu gosto muito do LinkedIn, então não é muito difícil de achar meu nome no LinkedIn, não tem muitos homônimos, depois a gente deixa aí nos links. Sim. Então, pessoalmente, eu acabo usando muito o LinkedIn. E aí, obviamente, todos os canais da Zissu, né? O nosso site, que é o Zissu.com.br, o nosso Instagram, que a gente usa muito para conteúdos. E vai ser sempre um prazer estabelecer uma conversa infinita com todo mundo que quiser. Procuro responder as mensagens e tá conectado. E para quem quiser ver um pouquinho mais de conteúdo, as aulas da Startse também são super bacanas. Sou suspeito para falar, mas a Dani você teve lá também. A Startse hoje é uma das principais referências do que a gente chama da nova economia, do empreendedorismo, da inovação. Tô sempre por lá, vai ser fácil de me achar. Qual é o curso, o módulo da Startse? Tem um curso que chama Executive, que é um curso de 3 dias, intensivão, onde a gente chacoalha as pessoas. Então, eu dou aula de forma recorrente, a gente tem de 1 a 2 turmas por mês do Executive. E a gente também tem os cursos especializados nas empresas, né? A gente chama in company ou corporate, que muitas empresas acabam contratando a Startse e muitas vezes eu participo também desses conteúdos, mas o curso da grade ali é o Executive. Legal. E agora uma pergunta aí final. Se você fosse convidado para fazer parte de uma capa de uma importante revista, qual seria a sua manchete? Primeiro, eu não gostaria de estar sozinho nessa capa, né? Se for uma revista de negócios, eu gostaria de estar com o Andreas e com o Ilan, né, os meus 2 sócios, e talvez algumas pessoas do time também, que hoje a gente tem um modelo também de sociedade, de partnership, então de repente trazer essas pessoas junto para essa capa, porque eu não acredito que as empresas são feitas de uma pessoa só, elas são feitas desse coletivo. Então, qualquer coisa que fosse falada nessa revista não seria só um mérito meu individual, mas com certeza um mérito coletivo. Então, gostaria de trazer as principais pessoas que fizeram isso acontecer e ter ali a chamada a marca que revolucionou o mundo do sono no Brasil com foco obsessivo na experiência do cliente. Se a gente, de alguma forma, conseguir trazer essa chamada, eu vou estar muito feliz e muito realizado. Se for uma revista do lado pessoal, eu não sairia na capa, porque eu gosto de proteger a privacidade, mas de forma metafórica, a Andréia, minha esposa, e meus 3 filhos, o Beni, o Daniel e o Ariel, e falar o quanto é importante no mundo de hoje a gente ter os valores familiares. Então, se eu pudesse ter uma capa, valorize a família, né, e valorizar a constituição dos valores e dos princípios, gostaria de ter essas 4 pessoas que são fundamentais na minha vida e a razão de a gente acordar todos os dias de manhã. Muito bom. Bom, eu disse que seria maravilhoso. Amit, muito obrigada. Aprendi muito aqui também. Esse é um dos objetivos, viu, do Dani Talks também. Bom, muito obrigada, ouvintes. Gostaria de agradecer o apoio da View Studio. Gostaria de agradecer também o apoio da YouCare. E para que vocês conheçam mais o que está por trás da youcare.com.br, se mantenham conectados, sigam a Dani Camarinha para saber mais um pouco de tudo isso que a gente vai falar e até o próximo episódio.